Aonde quer que você vá, em todo o mundo, você encontra sofrimento. Parece não haver limite para o sofrimento, e não haver fim para os inumeráveis problemas que preocupam o homem. Parece não haver saída para seu contínuo conflito consigo mesmo e com seus semelhantes. O sofrimento parece ser sempre o destino comum do homem, e ele tenta superar esse sofrimento através da procura por conforto. Ele pensa que procurando consolo, buscando conforto, ele se libertará dessa batalha contínua, dos seus problemas de conflito e sofrimento. E ele se propõe a descobrir o que lhe dará a maior satisfação, e vai de um consolo a outro, de uma sensação a outra, de uma satisfação a outra. Assim, com o passar do tempo, ele gradualmente estabelece inúmeras seguranças, abrigos para os quais corre quando experimenta sofrimento intenso. Existem muitos tipos de segurança, muitos tipos de refúgio. Há aquelas que proporcionam satisfação emocional temporária, tais como as drogas e a bebida, há divertimentos e tudo o que diz respeito ao prazer transitório. Novamente, há inúmeras crenças nas quais o homem busca abrigo de seu sofrimento. Ele se apega a crenças ou ideais na esperança de que eles moldem sua vida e que, pela conformidade, ele gradualmente superará o sofrimento. Ou, ele se refugia em sistemas de pensamento que ele chama de filosofias, mas que são apenas teorias transmitidas através dos séculos, ou teorias que podem ter sido verdadeiras para aqueles que as pensaram, mas que não são necessariamente verdadeiras para outros. Ou ainda, o homem se volta para a religião, isto é, para um sistema de pensamento que tenta formá-lo, moldá-lo a um determinado padrão, conduzi-lo em direção a um fim, pois a religião, em vez de dar compreensão ao homem, apenas lhe consola. Não existe tais coisas como conforto e segurança na vida. Mas, em sua busca por conforto, o homem construiu através dos séculos as seguranças da religião, dos ideais, das crenças e da ideia de Deus. Para mim Deus existe. Uma realidade viva e eterna. Mas essa realidade não pode ser descrita, cada um deve compreendê-la por si mesmo. Qualquer um que tente imaginar o que é Deus, o que é a verdade, está apenas à procura de uma fuga, de um refúgio da rotina diária de conflito. Quando o homem estabelece uma segurança, a segurança da opinião pública, da felicidade que deriva das posses ou da prática da virtude, o que são apenas fugas, ele encontra cada incidente da vida, cada uma das inumeráveis experiências da vida com o pano de fundo dessa segurança, ou seja, ele nunca encontra a vida como ela realmente é. Ele a encontra com um preconceito, com uma bagagem já desenvolvida pelo medo. Ele aborda a vida com a mente totalmente vestida, sobrecarregada de ideias. Em outras palavras, o homem em geral só vê a vida através da tradição do tempo que ele carrega em sua mente e em seu coração, enquanto para mim, a vida é fresca, renovadora, em movimento, nunca é estática. A mente e o coração do homem estão sobrecarregados com o desejo inquestionável por conforto, que traz necessariamente a autoridade. Através da autoridade ele encontra a vida e, portanto, é incapaz de compreender todo o significado da experiência, o que por si só, pode libertá-lo do sofrimento. Ele se consola com os falsos valores da vida e se torna meramente uma máquina, uma engrenagem na estrutura social ou no sistema religioso. Não se pode descobrir o que é o verdadeiro valor enquanto a mente estiver buscando consolo. E como a maioria das mentes está buscando consolo, conforto, segurança, elas não podem descobrir o que é a verdade. Assim, a maioria das pessoas não são indivíduos, elas são meramente engrenagens em um sistema. Para mim, um indivíduo é uma pessoa que, por meio de questionamentos, descobre valores corretos, e só se pode questionar verdadeiramente quando se está sofrendo. Você sabe, quando você sofre sua mente se torna aguda, viva, então você não é teórico, e somente nesse estado de espírito você pode questionar qual é o verdadeiro valor dos padrões que a sociedade, a religião e a política estabeleceram sobre nós. Somente nesse estado podemos questionar, e quando questionamos, quando descobrimos os verdadeiros valores, então aí somos verdadeiros indivíduos. Não até então. Ou seja, não somos indivíduos enquanto estivermos inconscientes dos valores aos quais nos acostumamos por meio de seguranças, de religiões, por meio da busca por crenças e ideais.
Somos meras máquinas, escravos da opinião pública, escravos dos inúmeros ideais que as religiões colocaram sobre nós, escravos dos sistemas econômicos e políticos que aceitamos. E como todos são uma engrenagem nessa máquina, nunca poderemos descobrir valores verdadeiros, valores duradouros nos quais existe somente a felicidade eterna, a eterna realização da verdade. A primeira coisa a compreender, portanto, é que temos essas barreiras, esses valores que nos foram dados. Para descobrir o seu significado exato devemos questionar, e só podemos questionar quando nossas mentes e corações estiverem ardendo com intenso sofrimento. E todos sofrem. O sofrimento não é presente de poucos. Mas quando sofremos, buscamos consolo imediato, conforto, e, portanto, não há mais questionamentos, não há mais dúvidas, mas mera aceitação. Portanto, onde existe carência não pode haver compreensão dos valores corretos que por si só libertam o homem, que por si só lhe dá a capacidade de existir como um ser humano completo. Quando encontramos a vida parcialmente, com todo esse pano de fundo tradicional de valores inquestionáveis e mortos, naturalmente existe conflito com a vida, e esse conflito cria em cada um de nós a ideia de consciência do ego. Ou seja, quando nossas mentes têm ideias, crenças ou valores inquestionáveis preconcebidos, há limitação. E essa limitação cria a autoconsciência que, por sua vez, traz sofrimento. Enquanto a mente e o coração estiverem presos aos falsos valores que as religiões e as filosofias estabeleceram sobre nós, e enquanto a mente não descobrir valores verdadeiros e vivos para si mesma, haverá limitação da consciência, limitação da compreensão, que cria a ideia de eu. E a partir dessa ideia de eu, do fato de que a consciência conhece a limitação do tempo como um começo e um fim, nasce o sofrimento. Tal consciência, tal mente e coração estão presos no medo da morte, portanto, a investigação sobre a outra vida. Quando você entende que a verdade, a vida, só pode ser realizada quando você descobre por si mesmo, sem qualquer autoridade ou imitação, o verdadeiro significado do sofrimento, o valor vivo de cada ação. Então sua mente se liberta da consciência do ego. A maioria de nós está inconscientemente buscando um refúgio, um lugar seguro no qual não seremos feridos. A maioria de nós está buscando em falsos valores uma fuga de conflitos contínuos. Portanto, tome consciência de que todo o processo de pensamento, no momento atual, é uma busca contínua por refúgio, por autoridade, por padrões a serem obedecidos, por sistemas a serem seguidos, por métodos a serem imitados. Quando você percebe que não existe conforto, que não existe segurança, seja na posse de coisas ou de ideias, então você encontra a vida como ela é, não com o pano de fundo de um intenso anseio por conforto. Então, você se torna consciente, mas sem a luta constante para se tornar consciente, uma luta que continua enquanto sua mente e seu coração buscarem uma fuga contínua da vida através de ideais e conformidade, através de imitação e autoridade. Quando você compreender isso, você desiste de buscar uma fuga, então você é capaz de encontrar a vida completamente, abertamente, integralmente, e nisso a compreensão, o que por si só lhe dá o êxtase da vida. Uma vez que nossas mentes e corações têm sido prejudicados por falsos valores ao longo dos tempos, somos incapazes de encontrar integralmente a experiência. Se você é cristão, você a encontra de uma maneira. Você é ditado por todos os seus preconceitos do cristianismo, pela sua formação religiosa. Se você é um conservador ou comunista, você a encontra de outra maneira. Se você tem alguma crença em particular, você encontra a vida dessa maneira particular, e espera compreender seu pleno significado através de uma mente preconceituosa. Somente quando você compreender que a vida, esse movimento livre e eterno, não pode ser encontrada parcialmente e com preconceitos, somente então você estará livre sem esforço. Então, você fica livre de todas as coisas que possui, seja a tradição herdada ou o conhecimento adquirido. Digo conhecimento, não sabedoria, pois a sabedoria não entra aqui. A sabedoria é natural, espontânea, só vem quando se encontra a vida abertamente e sem qualquer barreira. Para encontrar a vida abertamente, o homem deve libertar-se de todo o conhecimento. Ele não deve buscar uma explicação para o sofrimento,
pois quando ele procura tal explicação, ele está agindo pelo medo. Portanto, repito, existe uma maneira de viver sem esforço, sem a constante tensão por conquista e luta pelo sucesso, sem o constante medo da perda ou ganho. Eu digo que há uma maneira harmoniosa de viver a vida que surge quando você encontra cada experiência, cada ação completamente. Quando sua mente não está dividida contra si mesma, quando seu coração não está em conflito com sua mente, quando você faz todas as coisas integralmente, com completa unidade de mente e coração. Então, nessa riqueza, nessa plenitude há o êxtase da vida. E isso é eterno.